Vamos lá, meus irmãos. Vamos aqui continuar nossa jornada aí por Gênesis. Estamos vendo a importância de você crer em Gênesis, aceitar Gênesis e entender que ele é a nossa história, de que Gênesis é o fundamento de toda a Escritura. Tá? O porquê de tudo, a razão de tudo, começa aqui sendo explicada em Gênesis e é obviamente tornado bem claro lá no Novo Testamento com os evangelhos e as epístolas gerais, tá bom? Eu fiquei de continuar aqui a partir do capítulo 15, né? Nós vimos aí a chamada de Abraão no meio de sua terra, de sua parentela, não foi? A gente não foi no capítulo 12? Ou paramos no 11? Paramos no 11, né? E aí vamos continuar do 12, é isso? Mas temos dúvidas até aqui, queridos, que vocês gostariam de colocar, perguntas que vocês gostariam de fazer, alguma reclamação também. Reclamação liga no 0800, tá? A gente tem um 0800 2222 5514. Liga lá, tá duvidando? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não se acanhem, faça, vamos resolver e vamos em frente. Tá bom? Pergunta ruim é a pergunta que não foi feita. Essa é a pior pergunta. Tá? Então vamos lá, irmãos. A partir de Gênesis 12, então, nós temos o foco na história ou na genealogia de Abrão. Tá? Lembrando que primeiro é Abrão, depois que ele se torna Abraão. Tá bom? Com Abrão, Deus separa da própria família de Terá. Lembre-se, quem saiu de Ur dos Caldeus já foi Terá com seus filhos e netos, tá certo? Desses filhos, Deus chama Abrão e diz a ele aí, verso 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Na verdade, nós terminamos aqui no último domingo, tá? Essa saída é Deus separando de todas as pessoas o seu descendente, tá certo? Deus está caminhando a história para chegar na pessoa de Jesus. E nós vimos que a grande questão teológica e todas essas histórias de genealogia, né, de ter esses... como é que a gente chama mesmo em hebraico essas genealogias? Alguém lembra aqui? Alguém guardou o termo? Toledotes. Nós temos esses toledotes, essas genealogias aqui, justamente para mostrar que a questão é o descendente. Lembre-se, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Então, a questão da descendência para Deus ela é extremamente importante. Não porque existe um descendente, todo descendente de crente vai ser um crentinho. Tá? Geralmente é cretino, muitas vezes, né? Não presta, não dá nem para fazer negócio, infelizmente. A coisa triste é ser... Pastor, eu casei com um crente achando que ia ter um irmão para orar comigo. Esse homem nem igreja mais quer ir. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Mas a questão não é você achar que por meio de genes, por meio da sua genética, você vai transmitir algo aos seus filhos, em termos de fé e de espiritualidade. A questão é Deus mostrando que justamente é Ele quem escolhe. Tá certo? Ele escolheu Noé. De Noé, ele escolhe Sem. Aí da linhagem de Sem, ele escolhe Terá. De Terá, Abraão. E assim nós vamos Deus escolhendo e dizendo quem é. Qual é a questão? Essas pessoas são salvas, santinhas, que vai dar tudo certo? Lógico que não. Você tem filho de Abraão que não é salvo. Que é justamente o que Paulo trabalha em Romanos 9. Romanos 9 vem justamente responder ao questionamento. Como podem descendentes de Abraão não serem salvos? Então Paulo explica, nem todo descendente de Abraão é descendente na fé ou da promessa. Tá? É Deus quem escolhe, é Deus quem diz quem é quem nessa história. Por mais que eles relutem, os nossos irmãos arminianos, eu chamo sim de irmãos, claro que tem umas linhas aí que nem arminiano mais já é um negócio mais pelagiano, um negócio mais liberdade total, o ser humano pode tudo sozinho. Mas muitos dos nossos irmãos, eles insistem numa ideia de que o próprio Deus, ele fica aguardando ou observando lá do passado o que você faria no futuro. Que Deus simplesmente sabe que você iria crer.
Enquanto nós estamos vendo nas Escrituras, Deus escolhendo, conduzindo, guiando para formar o seu povo. Tá? Nós vemos esse movimento de Deus. Nós vemos o ser humano insistindo em fazer as coisas, dando com os burros na água, e Deus vai lá e corrige o ser humano, coloca o ser humano nos trilhos de novo. Então, Gênesis 12 aqui, ele é justamente o início para nós compreendermos o mistério de Deus em Cristo Jesus. Lembra que eu mencionei para vocês que ele vai dizer aí no verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então, o se tu uma bênção, não era Deus dizendo para Abraão, torne isso realidade. Se tu uma bênção é, viva a promessa que eu estou fazendo. Porque eu vou abençoar todas as famílias da terra. Verso 3 aí, ó. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em quem se cumpre isso? Se você ler Efésios, Paulo vai falar justamente que o mistério que Deus propusera em Cristo Jesus era de tornar nele gentios e judeus, todos um só povo. Tá certo? Esse era o grande mistério de Deus em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer também lá em Gálatas que é na pessoa de Jesus que todas as famílias da terra são benditas. Ou todos os povos, todas as nações. Tá? Então Deus está estabelecendo aqui já o caminho para tornar isso realidade. Deus não quer salvar só descendente genético de Abraão. Ou a descendência genética de Abraão não é nenhum tipo de garantia. A única questão é que Deus está conduzindo as coisas para da raiz de Abraão, ele fazer nascer o seu filho. E aí nós tivemos a situação de Abraão no Egito, vimos que ele é um camarada que era fraco em algumas coisas, mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, né? Contou meias verdades, né? Ela era realmente parente dele. Mas meias verdades são mentiras inteiras, né? Então, o que aconteceu aí? Faraó recebeu um sonho, foi avisado e ele ficou muito assustado. Falou, olha, você quase me fez cair em pecado, em adultério. Tá? E aí a gente tem aí a passagem de Abraão e Ló se separando, Ló se conduzindo e se dirigindo para a direção de Sodoma, onde ele acaba habitando, né, quando vem aquela situação que os anjos vão lá retirá-los de dentro de Sodoma para destruir. Eles estavam lá dentro, eles estavam habitando muito próximos, né? Enquanto isso Abraão foi para o outro lado. Isso já transmite a ideia de Deus separando, santificando o seu povo, tá certo? E Abraão deixou a escolha ali com Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu ir na direção de Sodoma, escolheu ir na direção de povos ímpios, de pessoas que tinham costumes reprováveis por Deus, tá? E aí, então Deus faz a promessa para Abraão, tá certo? Tudo aqui Abraão vivendo na expectativa de sua descendência. Nós vimos aí Melquisedeque, tá? Vimos o rei de Salém, vimos que na verdade é uma referência à região de Jerusalém, que é Jerusalém, tá certo? Então ele era um sacerdote que serviu justamente de fundamento depois para o autor de Hebreus, como nós lemos, para falar que o sacerdócio de Cristo não só era legítimo, como era superior ao sacerdócio levítico. Tá? O sacerdócio levítico era um sacerdócio de força de lei. Você é filho de sacerdote, então você é sacerdote. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da promessa, em que Deus escolhe a pessoa especificamente. Ele não cria uma regra, ele aponta para a pessoa especificamente. Tá? A escolhe diretamente. E assim é uma mudança de lei. Abraão, obviamente, ficando velho, nós vemos aí o capítulo 15, que é o capítulo que eu queria tratar com os irmãos hoje aqui a partir dele, em que Abraão ele já se vê naquela situação já de mais velho, as coisas andando. Lembra, você vira uma página da Bíblia, às vezes você virou 10, 15, 20, 30, 50 anos.
Nós lemos a Bíblia e a gente tem a impressão que foi tudo assim, né? Foi não. Às vezes rodou um tempão aí, Deus fez uma promessa a Abraão, estava lá, jovenzão, na página seguinte, Abraão já tá com o ciático doendo, com as rugas aparecendo, tá pior que ameixa às vezes, mas tá lá, esperando a promessa do Senhor. E aí nós vemos esse momento de aliança de Deus com Abraão. Vamos ler aí a partir do verso 1 do capítulo 15? Quem pode ler aí? Senão eu fico falando muito. Quem pode ler aí? Ó o Douglas ali. O Douglas é o... Não, vai a Marina então. Vai, Marina. Vai lá. É diferente, não tem problema. A gente acompanha. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado do sono profundo, e eis que vieram sobre ele, trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, ele veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Aí, quem estiver pensando em ter filhos, né? Sempre importante a gente ler essas passagens assim. Queridos, o que está acontecendo aqui, obviamente? Há um desânimo de Abraão, está ficando velho, cadê o filho? E aí está olhando para Eliezer e dizendo, esse aí que vai ser o meu herdeiro. Cadê o meu filho? Cadê a minha herança? Cadê aquele que vai dar prosseguimento aqui ao meu nome? Cadê que eu vou encher essa terra aí de descendentes, né? Então Deus dá uma garantia para Abraão, que tiraria um filho dele. Tirar um filho dele já fica óbvio, pelo próprio entendimento das Escrituras, que isso significava um filho de Sarai, que ainda vai se tornar Sara. Tá? Por quê? Se Deus está dizendo que vai tirar um filho dele, isso também significa que será um filho de Sarai. Quem mata a charada? Tempo. E aí? Sarai não era a esposa dele? O que a Bíblia diz sobre marido e mulher?
que os dois são uma só pessoa, um só corpo, uma só carne. Isso não é brincadeira. Isso é verdade para a Escritura. Tá? Você não pode dizer para mim que você pode sair transando com todo mundo por aí, que só quando você resolver casar, que aí tá valendo. Para a Bíblia, seu primeiro é o seu marido, é a sua esposa, é um só corpo, é uma só carne com você. O resto é adultério. Tem jeito. Tem conversa. Você tem que levar isso a sério. Você tem que levar isso a sério. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios que o homem que maltrata a mulher, maltrata a si mesmo. Deixa de ser estúpido. Ela é uma com você. Você vai maltratar a tua mulher, você está se maltratando. Ou deveria se sentir assim. Deveria se sentir assim. Você quer me ofender, até me ofende, rapaz, mas não mexe com a minha mulher, não. Você quer me destratar, me destrata, mas não destrata a minha mulher, não. Quer ver eu virar bicho? Destrata a mulher. Uma vez uma irmãzinha veio com as conversas pra cima de mim. E veio desfazer da Vanessa. Eu falei, olha, se você queria alguma coisa comigo, você cometeu o erro mais grave. Já que você queria alguma coisa comigo, que você ofendeu minha mulher. Some daqui. Sou eu. Você está mexendo comigo. Está mexendo com a pessoa que eu assumi diante de Deus. Eu sou um só corpo, uma só carne. Assumi diante dos homens. Somos um só corpo, uma só carne. Isso era sério. Então, quando Deus dá a Abraão essa promessa, é óbvio que isso é para Sarai. Ela é sua mulher. Sarai é uma com Abraão. Então a promessa era para ela. Do mesmo jeito que a promessa de um descendente que viria de Eva, vem de Adão, obviamente, também. Falar de um, falar para um, é falar para o outro. Tá? Então, Deus dá essa promessa, tinha que ser do casal, porque ali era o casal, é ali que Abraão tem filhos, então Deus estabelece essa aliança. O que significa essa aliança? Né? O que é esse bando de animal partido ao meio? O que acontecia? As pessoas queriam fazer aliança naquele tempo, faziam esse corredor de animais partidos, era esse negócio feio mesmo, pegava o bichinho, cortava no meio, botava um do cada lado. Nossa, pastor, que coisa horrível, então para de comer churrasco. Mexeu com churrasco, todo mundo já não, então tudo bem. Aí as pessoas davam os braços, passavam no meio dos animais e diziam que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir o que aqui está sendo acordado. Essa é a ideia. Das pessoas sofrerem um dano que foi aplicado naqueles animais se eles não cumprirem, não honrarem a sua palavra. Deus dá um pesado sono a Abraão e passa sozinho entre os animais. O que ele está dizendo sobre essa aliança? Quem sofre o dano sou eu. Você tem certeza que não tem graça no Antigo Testamento? Você tem certeza que não tem misericórdia no Antigo Testamento? Deus está dizendo para Abraão, você vai errar, você vai desfazer a aliança, mas quem garante a aliança sou eu. E eu tenho como sofrer o dano dessa aliança. Eu tenho como sofrer a morte dessa aliança e continuar vivo para fazer essa aliança trazer os benefícios sobre você e os seus. Essa é a mensagem. Está aqui ou não está aqui o Evangelho? Está aqui ou não está aqui a noção de uma morte substitutiva, vicária? De um Redentor que toma o nosso lugar na cruz e que ao alcançar benefícios, ao fazer salvação, dá isso aos outros. Você morreu na cruz? Você morreu na cruz? Não, né? Mas vai ser salvo em Jesus?
Mas você não morreu na cruz. Percebe? A gente recebe os benefícios e não sofremos os malefícios da aliança. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados, mas nós não sofremos a penalidade eterna dos nossos pecados. Tá cheio de gente aí querendo botar sal na vida e querendo que ela fique doce, né? Faz tudo errado, aí quer que dê tudo certo. Torra dinheiro, aí quer chegar lá e ver dinheiro na conta. Acha que é esse tipo de coisa que Deus faz. Não, o evangelho se trata da salvação. Benefícios não é prosperidade. Benefício é redenção, é esperança eterna, é vida eterna. Tá bom, não? E Deus, ainda na sua misericórdia, muitas vezes nos abençoa, né? E aí, então, Gênesis 15, ele é justamente esse capítulo que mostra para nós que tudo aquilo que Deus havia prometido desde Adão e Eva será cumprido por ele. O homem já não tem mais condições. E veja como isso é verdadeiro. Qual é o capítulo seguinte aí de Gênesis? A história do quê? Qual é a próxima história? Abraão fazendo filho com Agar. Aliás, daí vem das piadinhas mais toscas da Bíblia, né? Que Abraão foi o primeiro homem a tomar cerveja. Ele tomou sua serva Agar e fez um filho. Eu falei que era ruim. Eu disse que era péssima. Mas Abraão, ele acabou, assim, ele acabou, ainda que seja em termos históricos, ele passou pela experiência de ver Deus passando sozinho entre os animais, ele não vai sofrer nenhum dano. E aí ele fica um pouquinho mais velho, aí chega com Sarai, que, olha, sabe como é que é, né? Já acabou os costumes, eu já não menstruo mais, não tem mais como eu te dar filho, pega minha serva aí, faz um filho nela e vai ser o nosso filho. Deu certo a história? O que acontece é que Agar começa a desprezar a própria patroa, a chefa, e aí, ó, tem que mandar embora. O que Deus está dizendo com esse capítulo 15? 16, perdão. O que Deus está dizendo? Essa história tem um porquê. Sabe, não adianta você simplesmente olhar essa história e querer tirar liçõezinhas, assim, óbvias até, né? Olha, não pode ter filho com outra, tem que ter o filho com a sua. Me diga. Tem um significado essa história aqui na redenção. No fio condutor da aliança. Que é o quê? Não tenta você fazer cumprir a aliança. Quem cumpre a aliança sou eu. Não adianta você me dar uma ajudinha. Você acha que você ajuda Jesus a te salvar? Vamos lá. Olha para o seu íntimo. Não vem com essa história de eu nunca roubei, nunca matei, nunca, sei lá. Uma vez um teve a cara de pau dizer para mim que nunca mentiu. eu ri desse jeito mesmo. Não adianta você olhar assim, porque é uma moleza, né? Qualquer um aqui é melhor que o Fernandinho Beiramar, nas vistas. E o coração? Você acha que você está ajudando Jesus a te salvar? Olha para o teu coração. Você acha que é você que está ajudando Jesus a realizar a obra? É você que está garantindo a sua salvação? Você acha mesmo? Vem Jesus e mostra para a gente a verdadeira natureza do pecado. Ele não trouxe algo que a lei não dizia e não ensinava. Lembra? As aulas sobre os 10 mandamentos. O último mandamento, não cobiçarás. O que ele diz? Que o que vai no coração importa. Então a Bíblia sempre disse que o que vai no coração importa. Você vai ver Ezequiel já trabalhando lá, ídolos do coração. Não são ídolos de pedra, não são coisas que você coloca diante dos seus olhos para se ajoelhar diante dela. Já está falando de coisas do seu coração. Então a Bíblia sempre teve a noção de que o que vai no seu íntimo importa. Isso não foi uma novidade que Jesus trouxe. Jesus só mostrou o quão ruim de Bíblia eram aqueles doutores da lei. Vocês não lembram de coisas fundamentais da palavra de Deus, como amar o próximo, por exemplo. Então tá.
Então você está olhando para o seu íntimo. Seja honesto. Você está ajudando Jesus a te salvar? Você está se garantindo? Quando você olha para o seu íntimo, você é um assassino, você é um adúltero, você é um mentiroso, você é um ladrão, você é um invejoso. Quando você olha para o seu íntimo, é isso. Pela graça de Deus, muitas vezes você vendo, você refreia isso. Você diz, não, eu estou querendo fazer, mas eu vou me segurar e não vou fazer. Muitas vezes, pela graça de Deus, você faz isso. Pela imposição da lei dos homens. Quantos pescoços aí você não quebrou porque você pensou que você podia ser preso, né? Melhor não. À vontade, estava lá. Oi, Sônia, pode falar. Pera, deixa o Sam levar para o seu microfone para poder compartilhar com todos. Então, essa questão aí de pensar, a gente não consegue deixar de pensar, de ter uma raiva, de às vezes falar assim, pô, por que não morre, né? Um ladrão que faz um crime bárbaro. A gente não tem como deixar de pensar, né? Mas a gente é travado por conta, muitas vezes, de fazer alguma coisa pelo conhecimento da palavra. A palavra, Se você não muitas tiver a vezes, já está. palavra, você vai usar os seus instintos para fazer. Exato, ou seja, a Escritura não nos deixa tornar pleno o pecado, mas ele já está presente. Não deixa que o pecado dê todos os seus frutos, mas ele já corrompeu o meu coração. Ele já está lá. Eu não matei, porque Deus me segurou, Deus ofereceu sua graça até comum, porque você não vê todo mundo se matando, né? Você tem algumas pessoas que matam, mas você percebe que é o Deus gracioso que vai nos dando coisas assim. E outras situações, por exemplo, por que muitas vezes você tem lá, dentro de um casal, dentro da casa, às vezes você tem um que grita, grita, grita e o outro é calmo. E mesmo diante do grito do outro, não grita de volta. Mesmo diante da ofensa do outro, não ofende de volta. A pessoa, ao invés de incutir nela a ira do outro, o desejo de vingança do outro, ela lembra o que Cristo fez com ela. Então, ela tenta fazer o que o Cristo fez com essa pessoa, com o seu cônjuge. Cristo teve paciência comigo. Cristo foi gentil ao me salvar. Cristo me confronta com a sua palavra e me corrige. Ele não quer simplesmente se vingar de mim. Eu não vou fazer isso com você também. Aprende da palavra. Aprende de Cristo. É o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Porque as motivações, os raciocínios, eles importam. Se você não mudar o modo de você olhar para as pessoas, dificilmente você vai conseguir não querer enforcá-las quando elas fazem alguma coisa, te fecha no trânsito. Essas ruazinhas aqui, por exemplo, aqui no máximo 30 por hora. Se eu não me engano, essa nossa aqui no máximo até 20, dependendo. Essa aqui deve ser 30 por hora. Região de escola e tudo, via local, com residência e tudo mais. 30 por hora. Eu ando a 30 por hora. E vem camarada atrás, que quer ir embora. Aí eu encosto na igreja e tudo, passa o cara xingando. Qual é a vontade que dá? É pegar, passar com o carro por cima e arrebentar o negócio, e que seja o que Deus quiser. Mas não. Eu lembro quanto eu sou nervoso também. Eu lembro das minhas iras, eu lembro meus negócios. E vai lá com Deus. Nem buzinar, buzino mais. Eu buzino como alerta, buzino para o sujeito prestar atenção. Não é o que o sujeito já buzinou. Tô aprendendo a largar a mão disso. Tô aprendendo. Mas por quê? Por que isso importa? Porque eu começo a pensar no que Cristo fez por mim. Então a palavra de Deus ela vai nos mostrando quem somos de fato e onde está. O coração do problema é o problema do coração. Já dizia Paul Tripp. Então vamos cuidar do coração. Não adianta cuidar do externo. E quando você vê Abrão tentando por conta própria dar uma mãozinha para cumprir a aliança, o que deu?
Até hoje, você sabe que árabes, que os islâmicos, que os descendentes de Ismael estão aí até hoje. É uma nação meia irmã dos judeus e até hoje eles brigam, os guerreiam. Até hoje. Está percebendo o que é o ser humano tentando dar uma mãozinha para as coisas? É por isso que assim eu fico doido quando o camarada vem e me diz que é a sua santidade que garante a salvação dele. Fala, pelo amor de Deus, ou você não entende o pecado ou você não entende você. Nas duas, uma. Tem algo errado com a sua avaliação. Porque o Abraão, meu amigo, Abraão, ele tentou dar uma mãozinha para Deus e deu no que deu. E até hoje a gente vê as consequências disso. Então a história da aliança também, ela vai refletindo a graça e a misericórdia de Deus, e o ser humano vai com o seu pecado avultando isso, ou seja, deixando cada vez mais claro. Que é o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Geração após geração, nós estamos pecando, caindo, fazendo o que não deve. E aí vem Deus e conserta e mantém a sua aliança. Por que a igreja está de pé, gente? Por que você acha que ainda existe igreja? Olha para a história da igreja. Tem momentos que dá vergonha, não dá não? Até hoje tem umas coisas que dá vergonha. Quando você pensa que chegou no top do ápice do negócio, com o meio neopentecostal aí, com as suas teologias de prosperidade, aí você começa a ver pastor com um pum abençoado, senta na cabeça dos irmãos e solta um pum. Vocês estão achando que é brincadeira? Procura no YouTube. Vai lá. É pastor cuspindo na boca dos irmãos para abençoar os irmãos. É lencinho santo. É colher de pedreiro da obra de Deus. É esses coach aí que transformou a Bíblia num guia para você se dar bem na vida. Sabe, você tem que aprender com a Bíblia como é que você lida com o dinheiro. Se você aprender a lidar com o dinheiro conforme a Bíblia te diz, você vai ser rico. Não é aprender a usar o dinheiro conforme a Bíblia para glorificar a Deus. É para você ser rico. Está entendendo a diferença? O que é coach e o que é evangelho? O evangelho usa direito o seu dinheiro para glorificar a Deus. O coach aprende a usar a Bíblia direito para você ganhar mais dinheiro. Você se sentir bem. A igreja não vai mais trabalhar pecado, confrontar o pecado. A igreja vai tratar o seu psicológico. Vai deixar você se sentindo bem. Isso é coach. Então a gente pensa que parou, que resolveu, que está ficando melhor. Não. Sempre aparece uma porcaria nova. Aí você para perguntar, como é que a igreja ainda está de pé? Porque é Deus quem sustenta. É Deus quem conduz sua aliança. É Deus quem está sustentando toda essa obra. E foi isso que com um simples capítulo da Escritura a gente aprende. Para de tentar dar uma mãozinha para Deus. Para de tentar usar técnicas para converter as pessoas. Sabe, se a igreja fizer isso, se a igreja tiver aquele equipamento, se a igreja fizer isso outro em praça pública, vai atrair mais gente para a igreja. Meu querido, se a pessoa não vem por causa da palavra de Deus, é melhor não vir, porque não é crente que está vindo, é outra coisa. Se não é a palavra que atrai, se não é a palavra que a pessoa entendeu e diz, eu quero viver isso, mas é o entretenimento, é a diversão, é o quão legal a igreja é, não é crente que está vindo, gente. É outra coisa. É consumidor. E por que mesmo diante de tudo isso, continua? Porque Deus está sustentando. Porque se dependesse do pastor Ricardo, eu acho que o estrago era tão grande que não era só a igreja de Valinhos que tinha ido para o buraco, não. Era a IPB inteira. Porque sozinho eu tenho pecado suficiente para arrebentar o negócio. Sei você não, mas eu acho que Paulo errou. O maior dos pecadores sou eu. Então é isso, queridos.
Quando você olha para toda a história da redenção, você entende um capítulo. Por que que Deus botou esse capítulo aqui? Para de querer achar que é você que vai fazer as coisas se cumprir. Para de achar que você, como igreja, vai vencer o diabo. Quem vai vencer o diabo é Jesus Cristo. Ele que vai voltar e vai botar ordem nesse negócio todo. Não vamos ser nós, não. Isso já está lá em Abraão, já sendo ensinado. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Vê se para mal de falar da gente, né? Porque senão a gente chega em casa deprimido, né? Eu sei você, às vezes eu leio a Bíblia, eu saio assim, né? Meu Deus. Meu Deus. Dói. Aí eu leio Jesus, aí anima. Eu sou assim, mas Jesus não. Então, esse momento extremamente importante. Aí nós temos a história aí com Ló. O que eu acho interessante na história de Ló aqui nós lembrarmos? Veja que teve aquela conversa de Abraão com os anjos. E ele dizendo, olha, vai conversando, se tiver 50 justos, 30, 20, 10. Tiver um justo, por causa desse um eu não destruiria Sodoma. O que Deus faz? Destrói. E ele tira Ló lá de dentro. O que a Bíblia chama de justo Ló, lá no Novo Testamento, é o Ló que foi justificado, livrado por Deus. O justo que Abraão está falando é alguém íntegro, reto. São ideias distintas sobre a mesma pessoa. Pela obra de Deus, ao mandar o seu anjo retirar Ló, Ló foi justificado. Ló por si mesmo era o Ló que morava dentro de Sodoma e queria entregar suas filhas para proteger os anjos. Viu por que Deus teve que tirar Ló lá de dentro? Porque senão Ló ia junto. Ele não era bonzinho, não. Mas Deus teve misericórdia. E tirou Ló com suas filhas. E o que deu? O que a influência de Sodoma, o que habitar naquele lugar plantou no coração de suas filhas? Nosso pai vai ficar sem descendência. Vamos nos deitar com ele e vamos dar descendência para ele. Embebedam Ló numa noite uma, a outra noite a outra embebeda Ló. E aí você vê gerações de povos que se tornam inimigos de Israel também. Não basta ter genética, não basta andar próximo, não basta ser da família. O sobrinho de Abraão trouxe grandes problemas também a Abraão. Certo? Então, a gente vai ver nesse toledote de Abraão aí, diversos detalhes importantes de como Deus é o sustentador da obra, de como não adianta você querer sustentar as coisas por meio de quem você é, pela sua ligação com as pessoas. Por mais que Ló fosse próximo de Abraão, isso não mudou nada. Não adianta você falar o quanto o seu pai, sua mãe, seu amigo, sua igreja, seu pastor, seu presbítero, seu diácono, se a obra, se as coisas do evangelho não forem vividas em você, se não for fruto de uma espiritualidade de fé sua diante de Deus, isso não é nada. Não adianta o seu pastor ser bom de Bíblia e de teologia, o seu professor de escola dominical ser um cara que saca dos negócios. Você tem que buscar ter isso também para que você utilize esse conhecimento para o seu crescimento espiritual. Não adianta você viver espiritualidade por tabela. Espiritualidade inclui oração, inclui participação do culto, das atividades e tudo, da comunhão. Mas a sua espiritualidade também ela tem de estar alimentada por um conhecimento mais profundo da palavra. Por isso que eu brinquei aquela vez naquele sermão. Para de ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. É diferente. Você pode passar os olhos na Bíblia e entender nada. E se estudar? Se estudar. Aí aprende. Tá joia?
vamos pulando mais um pouco aí a história, que a gente vai chegar aí em Isaac, tá certo? Este sim, já eram os dois bem velhos, Sara já tinha tido o nome mudado, Sara então tem um filho, que é Isaac. Por que Deus dá um filho na velhice também para Isaac, para Abraão e para Sara? Por que Deus faz isso? Deus está cumprindo a promessa. Mas, pô, não podia ter cumprido a promessa quando Abraão tinha lá os seus 30 anos, 40 anos? Tinha que ser tão velho. Sara já nem tinha mais os costumes das mulheres. Por quê? Pensa num povo, está indo para a terra prometida, vai enfrentar deserto, vai enfrentar um bom tempo ali em escassez do deserto, esperando a água vir por milagre de Deus, literalmente, esperando o sustento de Deus vir todo santo dia no maná. O que Deus está dizendo para esse povo que está caminhando pelo deserto? Eu sustento, não depende de vocês, sou eu que estou sustentando, não importa o tempo, sou eu disse que eu vou fazer, confie em mim. Não tenta fazer as coisas acontecerem, não tenta fazer do jeito de vocês, confie no que eu estou falando. Obedeçam diante de tudo isso. Se eu pude dar um filho para uma mulher que não tinha mais os costumes da mulher, já velha, um homem velho, se eu pude abrir o mar diante de vocês, se eu dei cordonice, se eu dei água para vocês, vocês acham que eu não posso dar terra? Está percebendo que essas histórias estão incutindo no povo a natureza de Deus e a natureza da relação de Deus com o seu povo. Para que o povo que estava recebendo aquela história ali na hora, entendesse, se sentisse motivado e se lançasse a fazer o que era necessário. Então você junta as histórias e você junta uma ação de Deus cuidando daquele povo ao longo do deserto. Você lê Êxodo. Hoje o sermão é em Êxodo. Nós vamos ver um bocadinho disso. Presbítero Josué. Deixa o nosso irmão Sam aí chegar aí. Em Lucas 1, acho que 1:37, alguma coisa assim, 38, não sei, diz assim, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu acho que é muito difícil para o homem olhar para o impossível humano e crer que para Deus é possível. Nós não cremos muitas vezes. O médico fala, não tem chance, vai morrer. E muitas vezes a pessoa não morre e sara. Muitos são os exemplos que nós conhecemos disso. Uma criança nasce condenada. Depois nós vemos a mão de Deus agindo e ela se tornando uma criança perfeita. Então, a nossa fraqueza, a nossa pequenez é tão grande que o impossível humano, a gente transporta ele para Deus. E aí o evangelista está dizendo, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nada pode impedir Deus de realizar a sua vontade. E veja, o presbítero Josué não está dizendo que toda criança que nasce com problema vai ser curada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus dá exemplos e lampejos na nossa história, na nossa realidade, para que nós lembremos que nada condiciona a ação de Deus. Nada condiciona. Se Deus quer que 2 velhos tenham filho, vão ter filho. Vão ter filho. Se Deus quer que uma doença seja curada, vai ser curada. Uma cirurgia que nunca poderia ter sido feita antes, vai poder ser feita agora. São providências de Deus. É óbvio, o ímpio olha a medicina e diz, a medicina é independente de Deus. Nós olhamos a medicina e dizemos, Deus age na medicina. E creio também que Deus faz milagre.
Ó nós aqui crendo em Jesus. Isso é milagre para começar. Isso é milagre. Tá? Então você precisa muitas vezes ler essa história também e pensar quem estava lendo primeiro. Era Israel indo pelo deserto. E aí Deus diz que pode dar frutos numa árvore velha, com as folhas murchas. Então pode encarar o deserto. Deus sabe fazer coisa boa daquilo que às vezes parece não ter nenhuma beleza. Deus sabe suscitar sustento onde parece ser só esterilidade. Deus nos deu histórias, queridos, para contar verdades. Vamos mais. Então a gente vai ver que depois Abraão vai tendo diversos descendentes. Isaac aí se casa com Rebeca. Né? A gente vê aí uma nota sobre os descendentes de Ismael. Tá certo? Aí no capítulo 25. São essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Tá? E aí nós vemos toda uma geração de pessoas aí que se tornam problemáticas com o tempo para Israel. E até hoje a gente tem os seus descendentes aí trazendo essas dificuldades. Mas é óbvio que a Escritura foca em Isaac, tá certo? E de Isaac, então, vem ser dada a sua descendência, e o foco dessa descendência começa a cair sobre Jacó, certo? A gente vê no capítulo 27, Deus abençoando aí a Jacó no lugar de Esaú. Lembra que já vinha sido dada a promessa desde lá de Noé, em que um filho se torna servo do outro, em que Deus dá uma coisa para um, não dá para outro. Lá já estava dando um princípio de Deus dizendo, eu abençoo a quem eu quero abençoar. E aqui você vê Jacó e Esaú. Esaú mais velho. Mas para quem Deus dá a bênção da primogenitura? E que se torna o progenitor da linhagem de Jesus Cristo. O enganador. O sem vergonha do Jacó. O que Deus diz com a história como de Jacó? O que Deus diz com uma história de uma mãe que se junta com seu filho para enganar o seu esposo e assim fazer com que este filho receba a bênção que era do outro? E fazer do outro também alguém que vende tão barato ao seu direito de primogenitura, porque ele estava morrendo de fome, come um negocinho ali, concedendo o seu direito de primogenitura a Jacó. O que ele não contava é que Jacó fosse receber, né? Porque depois ele fica irado. O que significa isso? O que Deus está dizendo? É o filho da promessa. Não é você quem determina quem é quem. Não são vocês que se impuseram sobre a minha aliança, se impuseram sobre mim. Eu do enganador. Eu daquele que não era o primogênito, filho receber o que era do primogênito e o transformei em Israel, que veio dar nome a toda a nação. Mais uma vez, não são vocês, não depende de vocês, não são as suas condições que me condicionam. Sou eu que guio essa história. Vocês hoje estão caminhando nesse deserto, vocês hoje estão sendo preservados na aliança por mim, não é porque seus ancestrais foram legais, foram bons, foram ótimos, não. Foi porque eu transformei a história deles. E Deus transforma a história de Jacó, até que Jacó se torna Israel. Está vendo? A aliança ela tem um fundamento único na pessoa de Deus.
A aliança se firma em Deus conceder a promessa. Nós ensinamos os nossos filhos na esperança de que os nossos filhos tenham sido escolhidos por Deus e sejam usados por Deus. Mas o meu papel não é fazer a escolha ou o julgamento. O meu papel é instruir os meus filhos naquilo que Deus me deu. Não posso fazer diferenciação, dizer, olha, esse meu filho aqui, eu acho que ele é salvo, eu vou ensinar a Bíblia para ele. Já esse meu filho aqui, quando você olha para Jacó, você torceria o nariz para Jacó e agarraria Esaú. Jacó era um enganador. Jacó nasceu agarrado no pé do outro. Mas o que vai dizer Paulo lá em Romanos 9? Quem lê para nós aí Romanos 9? Vai lá, Vitor. Faz alguma coisa aí. Romanos 9. Inteiro? Não. O verso 11 aí em diante. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que Paulo diz aí? Nem eram gêmeos nascidos. E eu sei que predestinação, eu sei que entender que Deus quem conduz a nossa existência, eu sei que isso tudo são coisas difíceis, mas você não pode negar que é o que a Bíblia diz. Não tem como negar. Não tem como negar que Deus queria Jacó. Do jeito que Deus queria era Isaac. Do jeito que Deus queria Sem, queria Noé. Não tem como negar. Eu vejo as pessoas fazendo argumentações, silogismo, ainda acusando o calvinista de que a Bíblia não apresenta isso. Meu Deus, é tudo que a Bíblia apresenta. Deus conduzindo a história, dizendo quem é quem nessa história. E Paulo diz com todas as letras, eles não eram nem nascidos para Deus mostrar o seu propósito. E para não restar dúvidas, eu amei um e me aborreci do outro. E vem Paulo e acrescenta o argumento, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Não basta esse argumento, ele é o Criador que faz o que quer do barro. E ele pode, do mesmo barro, filhos de Abraão, fazer vaso para honra e vaso para desonra. Está o tempo todo a Escritura dizendo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus realizar a sua vontade. Aí o que o camarada conclui? Se for assim, Deus é mau. Então tá, filho, então você não crê na Bíblia. Tudo bem. Mas é o que a Bíblia diz. E o malabarismo para fugir disso daí conduz a pessoa num raciocínio que no fim das contas o barro olha para o oleiro, vai fazer assim não. Pode pôr uma asa maior aí. E eu não quero essas florzinhas não, eu quero triângulozinho aqui me enfeitando. Ah, tá achando que é quem, oleiro? É isso. Se transforma nisso. O texto diz diretamente uma coisa, o cara faz dizer o texto o inverso do que o texto diz. Mas o exato inverso. Não depende de quem quer e quem corre. O que o camarada faz o texto dizer? Depende de quem quer e de quem corre. A gente quer fugir, às vezes, disso e não vê o fio condutor de Deus na aliança, conduzindo a história, conduzindo as pessoas, dizendo quem é quem, pegando quem Ele quer, para fazer Jesus surgir. O que Deus está dizendo para a história? O que Deus está dizendo para Israel? Eu pego Jacó e não pego Esaú. Eu pego o enganador. Eu sou um Deus redentor. Eu sou um Deus que muda e transforma.
Não importa quanto o seu pecado te afeta, sou eu que te transforma, sou eu que mudo a sua realidade. Não são vocês. Eu olho para mim mesmo e vejo a minha incapacidade, ou eu creio num Deus soberano que me muda, que me imputa. Imputar, você sabe o que é imputar? Resumindo, é enfiar a goela abaixo. Ou esse Deus me imputa a obra de Cristo, ou ele me imputa a santidade, ou eu vou para o inferno. Porque quando eu leio a Escritura, entendo a natureza do pecado, entendo a grandeza da santidade de Deus, ou isso tudo parte de Deus, ou não tem como ser realizado. E a gente não entende que essa é a moral da história. A história não é sobre nós, é sobre Ele. É graça. Efésios 1:10. Se você não decorou esse verso ainda, você vai decorar agora. Parecia que eu ia fazer uma ameaça, né? Tipo, ai meu Deus, ele vai bater na gente, esse pastor é maluco. Eu sou, mas não vou bater. 1:10, o que diz aí? Quem lê para nós aí? Levanta a mão e lê para nós aí. Já está até colocado aí, ó. Vamos lá, gente, alguém se propõe aí. Olha lá, Carla. Eu vou aceitar a sugestão de alguém que eu não vou dizer quem foi. Tá. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A história é sobre o que, gente? Deus está conduzindo todas as coisas para quê? Para você se sentir o centro da vontade de Deus, a menina dos olhos de Deus, o ponto fraco de Deus? É para isso que Deus está conduzindo a história? Para convergir a Cristo, é tudo sobre Ele. Deus está usando as nossas vidas para a glória do Filho dEle. E sabe por que as pessoas acham isso ruim? Porque elas querem para elas mesmas. Eu vejo um negócio desse, eu digo aleluia! Tem um objetivo melhor na vida do que ser usado para a glória de Cristo? Tem não. Tem não. Então eu acho ótimo. Qual é a base? Onde começa? Desde quando Deus está incutindo isso no povo? Desde Gênesis. A história de Jacó e Esaú vem isso. Eu sou um Deus que escolhe quem quer, eu sou um Deus que transforma, eu sou um Deus que desse Jacó, desse enganador, levantei a minha nação, levantei o meu povo. E desses é de Judá. Eu quero em Judá. De Judá. Aí eu vou tirar de Davi. De Davi, Salomão. E assim vai, até Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra são benditas. É Ele que faz com que Abraão seja uma bênção sobre todos. Não foi Abraão que se fez bênção, foi Cristo. Né? O presbítero Josué está dizendo, descendente de José é meio estranha, né? É esquisito. Aquele negócio que você olha assim, que coisa, gente. Oi? Os 2 filhos morrendo. Tá. É um negócio assim. Participa da venda do irmão. Gente, você acha que Deus chamou Cristo numa descendência porque essa descendência era limpinha e bonitinha? Você acha que Deus chamou Israel, tirou Israel do Egito porque Israel era uma bênção? Que Israel brilhava, aí chamou a atenção de Deus. Uau, que brilho, vem cá. Foi isso? Deixa eu... Aí. O que me chama a atenção assim é que principalmente o texto de Romanos 9, né, às vezes as pessoas elas se admiram, né? Falam, nossa, como que Deus ama um e rejeita o outro, né? Mas se você for analisar mesmo, você tem que se impressionar porque Deus amou
Né? Se fosse ver, não era nem para ele ter feito isso. E os outros exemplos ali mostra tudo a incapacidade do homem mesmo. A gente é tão estéril quanto Abrão e Sarai lá. A gente é tão incapaz quanto eles, tão incapaz quanto Nenhum fruto vem de Jacó. nós. É. Aí as pessoas não entendem, né? Porque Deus ele quis Israel e não Edom, né? Nação lá de. E porque Deus nos fez assim, revelando a Sim. glória da misericórdia dele, que foi justamente o argumento de Paulo ali, dizendo: Deus quer revelar a sua misericórdia e ele quer revelar a sua ira. O que ele está dizendo? As coisas foram feitas para Deus se revelar, não é para você ser feliz, não. Ou você faz uma cadeira para essa cadeira sair saltitante pelos pastos verdejantes, feliz da vida, e você, tchau, cadeira. Você faz a cadeira para você sentar em cima. Você fez o ventilador para quê? Ah, eu gostando desse ventilador, eu não vou ligar ele não, eu vou ligar um ar-condicionado para esfriar o ventilador. Para deixar ele confortável. Você taca ele na tomada, liga, faz o negócio rodar e passar o dia inteiro ali te esfriando. Você usa o que você cria. E Deus é tão melhor do que nós, que Ele usa, se relaciona, ama, transforma, salva, redime e vai passar a eternidade com a gente. Deus é um criador melhor do que você e eu. Dimas. Pastor, quando diz lá, você mesmo citou aí, voltando lá para marido e mulher uma só carne, e quando o marido maltrata a mulher, está maltratando a si mesmo, né? E no caso da mulher, se maltratar o marido, é a mesma situação, né? Querido, eu Que não estou sentindo... Eu estou Para sentindo esclarecer que a no gente... geral para as pessoas aí. Presbítero, eu estou sentindo que a gente precisa, eu, o senhor e a nossa irmã Dagmar ali para a sala 7. Irmãos, vamos encerrar a aula para eu poder... É a mesma coisa, Dimos, o inverso é verdadeiro também. Não, Você também sofre de mulher que manda lavar a louça, manda ajudar em casa. É que às vezes a mensagem vai seguindo e às vezes muitas pessoas não entendem. Então, na verdade, a gente sabe que é isso, mas era para esclarecimento geral mesmo. Às vezes a pessoa acha que quando a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa, não, é o marido que ama, a esposa não tem que amar marido, não. Eu já vi isso. O próprio presbítero está falando, eu já vi isso. Pastor, mas a Bíblia não diz não é que o marido tem que amar? Sim, ele é aquele que tem o papel de mostrar o amor de Cristo na sua casa. Mas se você olhar o que Pedro manda as mulheres mais velhas ensinarem às irmãs mais novas, é amar seus maridos, serem boas donas de casa, o amor ali também. Ou a Bíblia manda você amar até o seu inimigo e não é para você amar o seu marido. Presbítero Douglas. Vai, não, vamos sim. Estamos à disposição aí, meus irmãos. Presbítero Dimas, manda Guimar aí. Vai sair daqui, irmã Dagmar, amando o Dimas. Deu uma DR aí já, viu, irmãos? Queridos, alguma dúvida mais? Vamos estacionar aqui. Você está vendo que, assim, eu não estou te passando os detalhes da história porque é um panorama, tá? Mas nós estamos vendo o significado das histórias. Por que essa história está aí? Por que ela serve para nós até os dias de hoje? Servia para lá e serve para cá. Tá bom? Por que a gente ainda lê o Antigo Testamento? Vamos orar? Agradecendo a Deus o tempo de aula. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela riqueza dela e obrigado porque tu és o Senhor da história. De modo que tu usas a própria história para se revelar e nos ensinar. Nos ensina, Deus, ainda mais para que entendamos quão grandiosa é a história do Deus que encarna, toma o nosso lugar, morre e ressuscita, para que assim vivamos para Ele, do mesmo modo como Ele morreu por nós. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Valeu, querido, saí de casa também, Deus abençoe. Até 19 horas.